Fala, galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Péricles Felipe, professor Pequinho de Física, para mais um vídeo show de bola. Hoje a gente vai falar sobre impulso e quantidade de movimento. Pessoal, esse é um conteúdo que ele não cai tanto no Enem, mas ele cai muito no SSA 1 e no SSA 3, tá ok? Então fica atento, tá? Outra coisa, você que está se preparando e vai fazer prova no Sudeste, também cai esse assunto, é bem pesado para a FUVEST, tá ok? Antes, gostaria de agradecer o pessoal que está comentando, que está compartilhando, tá ok? E não deixa de dar o teu like, ativar a notificação do sininho, compartilhe os vídeos com os teus amigos, me diz assim, ó, vai se inscrever lá no canal Física com o Pequinho para o melhor conteúdo e a sua preparação. Bom, hoje, sem mais delongas, o conteúdo é um pouco extenso, então vamos falar aqui sobre impulso e quantidade de movimento. Galerinha, para a gente ter uma ideia, tá? É importante que a gente perceba o seguinte. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Eliminar. E a gente vai ver isso aqui do começo. Isso. Então, Física com Pequinho, meu Instagram, prof.pericfísica, e você encontra o mesmo perfil no TikTok. Galerinha, vamos seguir e começar domínio toda a mecânica. Então, depois de impulso, quantidade de movimento, a gente vai passar para a gravitação, estática, de corpo material de corpo extenso, hidrostática e hidrodinâmica. E a gente conclui toda a mecânica. E depois eu vou entrar em termologia, em calorimetria, termometria, termodinâmica, que cai demais no SSA2, no Enem. Então, fica atento às novidades que estão vindo no canal Física com Pequinho. Beleza? Vamos começar. Galerinha, impulso e quantidade de movimento é um assunto muito interessante, eu gosto muito, que fala sobre coisas de impacto. Então, se você gosta de esporte de impacto, como futebol, né? O jogador de futebol americano, isso é para você, tá? Então, perceba, vamos entender, né? Quando a gente chega na Copa, teve a Copa agora, e aí você vê que até o formato, o tipo da bola, o formato da chuteira, o material da chuteira, isso tudo interfere na hora do chute, na hora da dinâmica do esporte, né? E isso tem a ver com física, claro, e tem a ver com impulso e quantidade de movimento. Então, vamos prestar atenção no seguinte: quando o jogador ele recebe a bola, ele pode receber e ir diminuindo a velocidade da bola. Não é verdade? Ele amortece a bola. Quando ele amortece a bola, perceba que a bola passa mais tempo em contato com ele. Isso tem a ver com impulso. Então, o impulso, ele é uma relação de força e tempo. Ou seja, ele fez uma força, mas se eu mantenho essa força por mais tempo, eu diminuo esse impulso. Mas se eu faço uma força em menos tempo, eu aumento esse impulso. Eu gosto muito de dar um exemplo para os meus alunos, que é o caso do jogador de vôlei. Perceba que quando a gente joga assim, o tempo de contato da sua mão com a bola é menor, logo a bola sai mais forte. Mas quando se dá uma manchete, geralmente quando bate no antebraço, o tempo de contato aumenta e a bola sai mais lenta. Isso quer dizer que força e tempo estão relacionados e interferindo indiretamente ou diretamente no impulso. Perfeito? E temos aqui a colisão entre carros que a gente vai falar já já. Então perceba, os jogadores de futebol, eles têm que ter uma habilidade e têm que ter massa. Isso tem a ver com a quantidade de movimento. Tanto é que se você olhar, eu sempre comento isso, Robinho, lá na carreira, no começo da carreira dele, era muito magro. Então, na hora dele, ele só tinha habilidade. Mas na hora dele fazer um drible, uma coisa que um zagueiro ia interceptar ele, chão. Neymar, nem se fala, né? Então, esses caras vão ganhando massa corporal, não é à toa. Tem a ver com a quantidade de movimento. Exatamente. Então, você que é jogador, você que está muito magrinho, ganha massa, cara. Ganha massa. Não adianta a sua habilidade. Tu tem que ter massa na hora da trocação de bola. Beleza? Então, bora seguir aqui. Então, olha lá. Força. Impulso de uma força. Não vou ler tudo para não ser muito cansativo, mas a ideia aqui é o seguinte. A força mostra o início do movimento ou cessação dele se pode ocorrer sob a ação de uma força. Se, por exemplo, quisermos frear uma bicicleta que esteja com uma certa velocidade no intervalo de tempo muito curto, teremos que aplicar uma força muito intensa, o que é normal. Já para frear o carro que está à mesma velocidade, no mesmo intervalo de tempo, necessariamente de uma força maior, claro,
Uma coisa é eu tentar frear uma bicicleta, eu faço menos força. Outra coisa é eu tentar frear um carro, eu faço mais força. Frear uma carreta, mais força ainda. Por isso que existem aparelhos hidrodinâmicos e mecânicos que minimizam a força do motorista para ele não fazer tanto esforço na hora de diminuir a velocidade de um veículo. Tá ok? Então, perceba esse menino. Ele é bem magro, chuta a bola. Então, se ele tivesse mais massa, ele teria mais força e ele chutaria com mais força essa bola. Entendeu? Então tem a ver com a massa. Então, bora entender o seguinte: nessas condições, a força depende da velocidade e da massa do corpo. Exatamente. A quantidade de movimento tem a ver com a massa e a velocidade do corpo. Os mesmos efeitos podem ser obtidos considerando intervalo de tempos maiores com aplicação de força de intensidade menor. Para analisar situações como essas, introduziremos duas novas grandezas, que é o impulso e a quantidade de movimento. Exatamente o que eu estou falando. E vamos exemplificar com situações onde o tempo de interação, a massa, a velocidade e a força das grandezas vão ser aplicadas, claro, tá ok? Então, vamos envolver massa, velocidade, tá bom? E aqui é só um exemplo que a gente vê muito em filme, pronto. Impulso e quantidade de movimento em todo filme de herói, todo filme de ação está envolvido e você nem para observar. Mas isso é bom porque pode cair no Enem, pode cair no SSA3, pode cair no SSA1 e você vai com certeza resolver se você estiver assistindo aqui o canal Física com Pequinho. Então perceba aí um detalhe que a gente assiste demais e não para observar. Quando o Superman salva uma pessoa que está caindo, o tempo de interação da pessoa, da sua força, é muito pequeno, cerca de segundos. Uma pessoa de massa 80 quilos caindo de uma altura de 100 metros, quando está a 40 metros do solo, sua velocidade seria de aproximadamente 125 km por hora. Então, ela está caindo a 125 km por hora, galera. Então, se o Superman viesse com tudo e pegasse... Então, perceba. Portanto, para desacelerar essa pessoa, a intensidade da força aplicada seria enorme. Nesse caso, o corpo humano não suportaria essa desaceleração. Percebeu? Então, se ela está caindo, se a pessoa está caindo, Superman não era para pegar de vez, é para ir desacelerando, desacelerando e depois levar. Deu para entender agora? Então, fisicamente falando, é errado aquela forma de salvamento de Superman. O ideal seria, já que ele voa, ele vir, pega a pessoa, vai desacelerando, desacelerando e depois leva para onde ele quiser. Percebeu? Então a gente tem que entender que fisicamente o corpo humano ele não tem condições de suportar tal força. Olha aí, isso é uma pegada muito boa e pode cair como uma pegadinha no Enem. E aí, vamos a exemplos aqui, ó. O impulso de uma força constante. Então, ó, os impulsos mecânicos são de situações sempre, cuidado aí, sempre que encontramos no nosso cotidiano, onde existem empurrões, puxões, impactos e explosões. Existem corpos interagindo e essa interação dura certo intervalo de tempo. Então, a bomba, né? A bomba ela explode rápido em menos tempo, então ela faz muita força. Aí a pessoa já puxando no cabo de guerra, ela vai fazer força por mais tempo, não é verdade? E aí ela vai levar um tempo para poder proporcionar o impulso. Então, o que vem a ser impulso? Bora ver aí que isso também foi contribuição de Isaac Newton. Olha aí. Então, perceba, eu tenho um bloco, recebe a força, tempo inicial, mudou, vai para um tempo final e eu desloco o objeto. Isso a gente viu lá em Newton. Concordam comigo? Agora, perceba. A relação entre a força aplicada e o intervalo de tempo em que ela atuou é o que eu chamo de impulso. Então, pega a teoria. O que é impulso? É a relação da força com o tempo. Tá ok? Definirá o valor da velocidade inicial do movimento sem a ação da força. Então, presta atenção demais nesse detalhe. Então, olha aí, ó. O impulso, não vou perder muito tempo, porque a gente tem algumas coisas para ver. O impulso, ele é força vezes tempo. Tá? Impulso é uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial, mas tempo é uma grandeza escalar. Impulso, força e tempo. Então, perceba, o impulso é força vezes tempo. Então, vamos voltar aquele exemplo lá que eu falei do vôlei. Se eu isolar força, eu tenho impulso sobre o tempo. Perceba que são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer que quando eu toco rápido, ou seja, quando o meu tempo é pequeno, minha força é grande.
Mas quando eu levo mais tempo para amortecer essa bola, meu tempo aumenta e minha força diminui. E isso, claro, interfere diretamente no impulso. Captaram aí? E qual é a unidade do impulso? Olha aí, a unidade do impulso está aqui, ó. Newton de força e tempo, que é segundo. Newton vezes segundo. Beleza? Show de bola. Vamos ver aqui agora, olha lá. Então, esse impulso, onde a força é massa vezes aceleração, tá vendo aí? Olha aí a relação. A aceleração, V menos V0 sobre o tempo. Isso é aceleração, que a gente viu lá em cinemática. Então, se eu substituir, ó, fica mv menos mv0 vezes o tempo. Corta o tempo. E aí vai ficar só isso aqui, ó. mv menos mv. Ou seja, mv menos mv0, que é a velocidade inicial. Isso quer dizer que, para o teorema do impulso, nós temos que a massa, que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Isso é teorema do impulso. Ou seja, isso aqui, ó, é o teorema do impulso, que está me dando justamente essa relação. Ó, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Perceberam? Vamos seguir aqui, que a gente tem coisa para ver. Então, o teorema do impulso, para o mesmo intervalo de tempo, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Olha lá. Então, esses testes que as empresas automobilísticas fazem, né, para ver como é que seria o impacto da pessoa por um airbag, o cinto de segurança, isso é estudo direto de impulso e quantidade de movimento. Então, o airbag, ele levou anos para ser desenvolvido, ele foi criado, uma curiosidade, pelo criador da Volvo, né? Então, é uma bolsa inflável que infla com uma reação química que acontece em 1/20 de segundo, que ela infla e faz uma força oposta à inércia que você está vindo. E isso te desacelera brutalmente, né? Então você pode ficar até um pouco atordoado com essa força, mas em compensação você vai ser salvo. O mesmo acontece com o cinto. Pega o cinto de segurança e puxa com força. Ele trava. Quer dizer que se eu acelerar, trava. Mas se eu for contínuo, não trava. Perceberam? Então, isso tem a ver com impulso. Então, o gráfico, galerinha, se você dominar gráfico, eu garanto que você vai fazer uma excelente prova, seja de que área for da parte de física. Dominou gráfico, show de bola, tu já está na frente de um bocado de concorrente, tá bom? Então, bora aqui. Eu tenho um gráfico que ele fala sobre força e tempo. Ó, força versus tempo. Então, pessoal, se eu sei que impulso é força vezes tempo, então é simples. Se eu tirar a área da figura a qual eu tenho, eu acho imediatamente o meu impulso. Perceberam? Então, toca nessa tecla. Quando tu estiver estudando, foca em gráfico. Vou olhar gráfico de movimento uniforme, variado, impulso, trabalho, quantidade, o que for. Sempre trabalhe gráfico. Alinhe isso para o seu estudo. Isso faz toda a diferença. Tá ok? Então, vamos seguir, que tem muita coisa para a gente ver nesse conteúdo muito show de bola. Beleza? Olha aí. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Se você não viu o vídeo sobre energia, vai lá no canal Física com Pequinho, vai lá ver energia, que lá eu falo sobre a conservação. Existe a conservação aqui também no impulso na quantidade de movimento. Então, perceba, na ausência de forças externas, ou seja, nada a influenciar, a quantidade de movimento de um sistema permanece constante. Tá ok? É conservar, ou seja, o resultante da força vai ser zero. Tá ok? Se vai ser zero, o impulso é zero. Logo, se eu tenho o meu teorema do impulso, que é quantidade de movimento final menos inicial, e isso aqui é zero, quando eu passar o inicial para lá, então eu vou ter o quê? Que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Beleza, galerinha? É muito importante sacar isso. É muito importante, beleza? E eu vou explicar já já por quê. Olha lá. Então, tá aí, ó. Mesmo que a energia mecânica varie, a quantidade de movimento pode permanecer constante. Isto é, os princípios da conservação de energia e da quantidade de movimento são independentes. Isso aí é um caso especial. O que ele está dizendo é, eu posso conservar a energia, mas não necessariamente a quantidade de movimento. Tá ok? Bora lá. Colisões. E aí, vocês já imaginaram uma Lua colidir contra o planeta?
ou dois planetas, ou uma galáxia contra uma galáxia, e vocês imaginam a quantidade de energia envolvida naquele sistema. Então, a gente vai falar agora sobre as colisões. Galerinha, uma colisão é uma interação, né, limitada entre dois corpos, ou pode ser mais de dois corpos, depende, né? Então, numa colisão, há sempre troca de quantidade de movimento e de energia em consequência de sua interação. Teremos colisões envolvendo apenas dois corpos que estão livres de qualquer força externa, ou seja, a força externa será menor que as forças envolvidas nas colisões e, portanto, desprezíveis. Por que ele fala que ele vai desprezar essas forças externas? Para que elas não influenciem na conservação. Beleza? Então, bora ver aqui. É muito comum, isso aí é importante, eu coloquei esse slide para você entender que às vezes o Enem ele não vai te cobrar o cálculo, mas ele vai te cobrar a teoria, né? Para você ter uma noção. Então, isso aqui, pessoal, é uma ideia que a gente tem sobre o trânsito, né? Então, a distância que um objeto tem de manter do outro, um carro do outro, a massa do outro, por exemplo, a gente às vezes assiste jornais e infelizmente acontecem acidentes e você percebe, por exemplo, quando uma carreta bate no carro, o carro voa. Mas quando o carro bate na carreta, a carreta não sai do canto, né? Então, isso tem a ver com a relação de massa e velocidade, tá certo? Então, essa relação de impulso, quantidade de movimento, tá em tudo na nossa vida. Quando você joga bola, quando você joga basquete, joga vôlei, futebol americano, né? Quando você está correndo, quando você está andando de carro, andando de moto, andando de bicicleta, tudo envolve impulso e quantidade de movimento. Beleza? Então, fique atento às colisões, tá ok? E nós temos alguns tipos de colisões. Por isso que no início do vídeo, quando você viu lá a miniatura do YouTube, eu coloquei lá uma sinuca. Porque sinuca tem a ver direto com colisões. São geralmente colisões, algumas podem ser quase elásticas, mas a maioria são parcialmente elásticas. Perfeito? Então, olha lá. A quantidade de movimento do sistema é conservado, já que resultantes das forças externas são desprezíveis. A quantidade de movimento final será igual à inicial. Não esquece disso. Olha lá, se a energia total não variar na colisão, então a energia cinética do sistema é conservada. Nessa situação, a colisão é chamada elástica. Percebeu a diferença? Então vamos lá. Se a energia total não variar na colisão, ou seja, não houver nenhuma variação, quer dizer que toda a energia que eu tenho antes transformou em toda a energia que eu tenho depois. Logo, eu tenho uma colisão elástica. Então, se eu considerar que as bolas ali de sinuca vão ter uma colisão elástica, então elas estão batendo, então a mesma velocidade com que ela bate é a mesma velocidade com que ela volta, o que não acontece, porque existe o ar, existe ali aquele tecido embaixo, né, que é feito um teflon não, desculpa, um pano, né, então aquilo ali acaba reduzindo mais a velocidade da bola, por isso que você tem que ser muito preciso na hora de dar a atacada, mas isso é um exemplo de colisão elástica. Então, as bolas ali de bilhar, de sinuca, tem colisão elástica, vamos considerar assim, tá ok? Colisão entre dois carros, né? Você percebe que o carro bate, os carros batem e não bate e volta, bate e fica. Ah, Pequim, mas eu vi que o carro bateu e voltou. Quando ele bateu e voltou, é porque um tem mais massa que o outro, ou um veio com mais velocidade que o outro. Mas para aquelas pessoas que estão ali dentro, infelizmente, o choque é totalmente inelástico, porque não volta ao normal, né? Aquilo ali amassa e já era, tá certo? Então perceba, nas colisões do dia a dia, parte da energia cinética é transformada para outras formas de energia, como sonora e térmica. É o que acontece quando a gente vê uma colisão, né? Sendo assim, a energia total do sistema não se conserva. Então, vê, a elástica se conserva, a inelástica não se conserva. Um exemplo, colisões de automóveis, tá ok? Então, perceba, nós temos aí 3 tipos de colisões: a elástica, a parcialmente elástica e a inelástica, beleza? Vamos lá. Então, olha aí, o coeficiente de restrição é definido como sendo a razão entre a velocidade de afastamento e a de aproximação. Pessoal, isso é muito importante. Então, pessoal, esse Ezinho aqui, ele me diz o tipo de colisão, tá ok? Que é a razão entre a velocidade de afastamento, ou seja, o depois do choque, sobre a velocidade de aproximação, o antes do choque, ou antes da colisão, tá certo? Para isso, vamos entender o seguinte, isso é uma grandeza adimensional, esse mas ela é extremamente útil para a gente identificar o tipo de colisão. Então, perceba,
Isso pode cair no Enem, como teoria. Então, pessoal, uma colisão elástica, olha aqui, a velocidade de afastamento é igual à de aproximação. Então, se eu dividir aqui, vai dar 1. Perceberam? Agora, na colisão parcialmente elástica, quer dizer que a velocidade de afastamento é menor que a velocidade de aproximação. Por exemplo, você pega uma bola e chuta contra outra bola, uma bola maior. Uma bola de futebol contra uma bola de basquete. Ela bate, mas volta com a velocidade menor. Então, ela perdeu um pouco dessa energia, passou para a bola de basquete, logo, o coeficiente vai ficar entre 0 e 1. Mas, vamos supor que eu pegue duas bolas murchas, jogue uma contra a outra. Elas vão bater e ficar. Não vão voltar. Logo, não vai haver afastamento, então o coeficiente vai ser 0, que é igual à colisão lá dos carros. Perfeito, galerinha? Show de bola? Então, vamos continuar aqui a ver esses pontos. Olha lá. Então, eu vou fazer 3 exemplos. Espero que o vídeo não fique muito longo, mas se ficar, não tem problema, você para, vê direitinho como é que eu faço. Que é o seguinte, 3 exemplos. Um de cada colisão, para você entender como é que funciona. Então, perceba, eu tenho 2 objetos que vão se encontrar em sentidos opostos, VA e VB. Então, eu estou colocando antes da colisão e depois da colisão, tá certo? Eles se afastam. Então, para o perfeitamente elástico, eu vou colocar esses valores aí, ó. Então, tem 3 quilos, 2 quilos é B, velocidade de A é 2, velocidade de B é 4. Então, imagine que eu tenho 2 bolas, uma bola de 3, uma bola de 2, vão colidir a 2 e a 4 metros por segundo, e depois elas vão se afastar. A pergunta é, com que velocidade elas vão se afastar? Perfeito? Então, vamos resolver esse problema agora. Olha lá. Perceba. Primeira coisa que eu vou fazer é afirmar o quê? Que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, eu vou colocar logo assim, ó. Quantidade de movimento inicial de A mais a quantidade de movimento inicial de A é igual à quantidade de movimento final de A mais a quantidade de movimento final de B. E agora eu vou substituir, porque a gente não viu que quantidade de movimento é massa vezes velocidade? Então, eu venho aqui, ó, massa, que vai ser 3 vezes 2, mais a massa do outro, que é 2, vezes... Só que aí perceba, pessoal, desculpa, eu botei o A aqui, aqui é B. Mas aí perceba, o B vem da direita para a esquerda. Então, se A está indo para a direita, B está indo contra. Então, ele é menos 4. Percebeu? Então, eu vou ter 3 velocidade final de A mais 2 velocidade final de B, que são as massas, não é verdade? Então, aqui eu vou ter 6 menos 8. E aqui eu vou ter 3V de A, VF de A, mais 2 VF de B. Logo, eu vou ter esse sistema aqui. Preste atenção. 3 velocidade final de A, mais 2 velocidade final de B, igual a menos 2. Isso aqui é a primeira equação que eu montei. Ah, Pequinho, e a segunda? Lembra do coeficiente? Então, o coeficiente é velocidade de B menos velocidade de A, igual velocidade de A menos velocidade de B. Como o choque é perfeitamente elástico, lá na tabelinha foi quanto? 1. Então, é 1. Então, eu tenho VB menos VA. A vinha com 2, não é verdade? E B vinha com quanto? Com 4. Então, quer dizer que VB menos VA vai ser igual a 6. Então, perceba que agora eu tenho a minha segunda equação. Logo, se eu disser que V final, vou botar assim, final de B vai ser 6 mais V final de A, eu tenho uma relação. Eu já posso substituir aqui, ó. Então, vai ser 3V final de A mais 2 vezes 6 mais V final de A
igual a menos 2. Logo, eu vou ter 3V final de A mais 12 mais 2VF de A igual a menos 2. Show de bola? Ó, só o filé. Então, aqui eu vou somar 3VFA com 2VFA. Eu vou ter 5VFA. E aqui está mais 12. Vou passar para lá, menos 12. Logo, 5VFA vai ser igual a menos 14. Então, VFA vai ser menos 14 sobre 5, que vai dar menos 2,8 metros por segundo. Então, A retorna para a esquerda com menos 2,8 metros por segundo. E B, eu venho aqui, ó, vai ficar 6 mais menos 2,8. Então, vai dar 3,2 metros por segundo. Perceberam? Então, A recua com menos 2,8 e B recua para a direita com 3,2. Show de bola? Vamos agora fazer o seguinte. Imagine o mesmo modelo, o mesmo padrão, só que agora, né? Vamos manter a mesma coisa, a mesma relação. Só que agora é parcialmente elástico. E para isso, eu vou dar o coeficiente de 0,5. Que, lembra? Fica entre 0 e 1. Pode ser 0,2, 0,4, eu vou botar 0,5. Então, vamos lá. Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Então, vou ter inicial de A mais inicial de B igual a final de A mais quantidade final de B. Perfeito? Show de bola? Então, aqui eu vou ter 3 vezes 2. Aqui, deixa eu só um instantinho. Aqui, isso. 3 vezes 2, que é a massa vezes a velocidade, mais 2 vezes menos 4, porque B vem para lá, da direita para a esquerda. Aqui eu vou ter 3 VF de A, e aqui eu vou ter 2 VF de B. Ah, Pequinho, que nem o primeiro. Exatamente. Só vai mudar a segunda parte, que é o coeficiente de restituição. Então, quer dizer que eu vou ter 3 VF de A mais 2VF de B igual a menos 2. Primeira equação. Segunda equação, vamos lembrar? O coeficiente de restituição é a velocidade final de B menos final de A sobre inicial de A menos inicial de B, que é afastamento sobre aproximação. Então, aqui eu vou ter 0,5 VF de B menos VF de A, e aqui eu vou ter o 2 menos 4. Não é verdade? Então, quer dizer que vai ficar 0,5 F de B menos VF de A sobre 6. Meio pelos extremos. Então, VF de B menos VF de A vai dar igual a 3, que é 6 vezes 0,5. Encontrei a minha segunda equação. E agora, vou dizer o seguinte, que a velocidade final de B é 3 mais VF de A. Perfeito? Vou jogar aqui agora. Então, ó, 3 VF de A mais 2 vezes 3 mais VF de A é igual a menos 2. Então, vai ficar 3 VF de A mais 6 mais 2 igual a menos 2. Olha aí como é show de bola esse assunto. Vou somar aqui 3VF de A com mais 2FI de A, vai ficar 5VF de A, e aqui eu tenho menos 8. Então, VF de A vai ficar menos 8 sobre 5, vai dar menos 1,6 metros por segundo. Então, quando ele vier, é parcialmente, voltou, a velocidade de A é menos 1,6. Então, quer dizer que a velocidade de B vai ser 3 mais menos 1,6, que vai dar 1,4. Então,
A recua para a esquerda com menos 1,6 e B vai para a direita com 1,4. Primeiro, o anterior, foi perfeitamente elástico e agora foi o parcial. Show de bola? Quando você for ver esse vídeo, para um pouquinho, olha, pega a ideia, vê de novo o vídeo, tenta fazer e isso vai te ajudar a entender melhor, tá bom? E se a gente for fazer agora ele de forma inelástica? Inelástico quer dizer agora o seguinte, vamos lá. Quer dizer que eu vou ter de novo aqui, ó, o inicial igual ao final, eu vou ter I mais QI de A mais QI de B. Só que aqui tem um porém, galera. Quando a colisão ela é inelástica, eles batem e ficam juntos. Então, é como se fosse um conjunto de massa agora, de massa de A, mais com massa de B. Então, a gente precisa encontrar essa velocidade final. Captaram? Então, aqui eu vou ter 3 vezes 2 mais 2 vezes menos 4. Então, aqui, a massa de A é 3, a massa de B é 2. Então, eu tenho 3 mais 2 de VF. Então, vai ficar 6 menos 8 igual a 5 VF. Menos 2 igual a 5 VF. Então, VF é menos 2 sobre 5. Que vai dar menos 0,4 metros por segundo. Ah, Pequinho, mas esse menos 0,4 quer dizer que ele foi para a direita ou foi para a esquerda? O que é que vocês acham? Como A tem mais massa do que B, quer dizer que a tendência é que eles bateram e foram para a direita. Entendeu? No sentido contrário do que seria um movimento ideal de choque, né? De retornar. Captaram? Então, ó, é muito show de bola esse conteúdo, galerinha. Então, vou apagar aqui, mas quando você for ver, volte, analise com calma e refaça. Beleza? E aqui, vamos seguir. Galerinha, o pêndulo de Newton já caiu no Enem questões desse tipo, perguntando se soltar uma bolinha, quantas bolinhas sobe? É proporcional, né, pessoal? Se é uma bolinha, sobe uma bolinha. 2 bolinhas, sobe 2 bolinhas. E se eu jogar 3 e tiver diferente ali, vai subir as 2, só que vai subir mais alto. Por quê? Porque a massa é maior, carrega mais quantidade de movimento passando para as bolas. Perfeito? Então, pêndulo de Newton, não esqueça, tá? E temos as auroras boreais. Pequinho, tu saiu de uma coisa e foi para outra? Não entendi, galerinha. As auroras boreais são colisões de partículas do Sol passando pela atmosfera fria do nosso planeta, nos hemisférios. Temos auroras boreais, que é no norte, e as auroras austrais, que é no sul. Então, está aqui o nosso planetinha, né, que é redondo para os terraplanistas, e quando a partícula bate, o campo gravitacional e, assim como o campo magnético, desvia as partículas e ela passa por cima e por baixo. Então, quando passa por cima, gera a aurora boreal. Então, lá, partículas carregadas do vento solar são aceleradas pelas linhas de campo magnético terrestre. Elas colidem com as moléculas da atmosfera que ganham energia interna. Seus elétrons são excitados. Posteriormente, ao perder essa energia excedente, as moléculas emitem luz, criando a aurora boreal. Perfeito? Captaram? Então, isso pode ser uma questão teórica do Enem que eu trago para vocês. Beleza? E aqui, algo muito interessante, que eu lamento o Enem não ser mais, vamos dizer assim, cartesiano, que é o pêndulo balístico. Galerinha, isso é fenomenal. Você já parou para pensar como é que se mede a velocidade de uma bala? Né? Então, pessoal, a velocidade de uma bala, os peritos, né, eles usam pêndulos balísticos, que são nada mais nada menos do que blocos de madeira maciços com a densidade própria, presos a 2 cabos. E aí, de acordo com a velocidade com que a bala bate, né, o pêndulo sobe mais, olha lá, sobe menos. Percebeu? Então, claro, se a bala é menor, ele sobe pouco. Se a bala mais ou menos, sobe um pouco. Se a bala é muito forte, ele sobe muito. Isso tem a ver com impulso, quantidade de movimento, mas também tem a ver com a conservação de energia. Beleza? Então, olha aí, pela quantidade de movimento, a bala vem, bate. Então, perceba,
Pela quantidade de movimento, se eu for fazer aqui, só para não ficar muito extenso, seria uma colisão inelástica, porque ele bate e fica parado. Então, eu diria que a quantidade de movimento antes da bala é igual à quantidade de movimento depois da bala. Então, eu vou ter massa da bala, velocidade da bala, igual a massa da bala mais massa do bloco, vezes a velocidade com que ele subiu. Ó. Certo? É essa a velocidade que eu quero. Então, na verdade, essa velocidade VB é a velocidade que ele atinge o bloco. É o antes. Mas eu quero essa aqui. Então, quer dizer que V vai ser a massa da bala vezes a velocidade da bala dividido pela massa da bala mais a massa do bloco. Isso a gente faz pela conservação da quantidade de movimento. Mas e se fosse pela energia? Aí, ó, mais show de bola. Perceba, quando a bala vem, ela possui energia cinética. Bate, ele faz um movimento pendular, ele adquire uma altura, então esse bloco adquire energia potencial gravitacional. Isso mesmo. Então eu vou dizer que a energia mecânica antes da colisão é igual à energia mecânica depois da colisão. Então, eu tenho massa da bala vezes velocidade. Aqui, só que, perceba, como eu estou falando de energia cinética, da conservação, então teríamos só cinética antes e depois só potencial. Porque eu estou supondo que aqui tem, mas ele está parado, né? Ainda não está se movimentando, mas depois ele adquire a potencial. Então, eu vou ter massa da bala mais massa do bloco vezes velocidade ao quadrado sobre 2 igual a massa da bala mais massa do bloco vezes gravidade vezes altura. Captaram? Perfeito? Então, veja só. Por que eu coloquei já os dois juntos antes e depois? Porque a energia ela só vai ser passada quando a bala tocar no bloco. Aí ela é transmitida, ela é conservada. Então, eu posso cortar as massas e aí eu fico com V ao quadrado igual a GH. Meio para os extremos, V ao quadrado é 2GH. Logo, V vai ser raiz de 2GH. Olha aí. Então, a massa, nesse caso, para a conservação, não vai importar. Beleza, galerinha? Show de bola. E aí? Tranquilo? Curtiram? Bom, então é assim que a gente vai curtindo aí, seguindo o nosso conteúdo, o impulso, quantidade de movimento. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é para você estudar, aprender e conseguir garantir a sua vaga em uma universidade federal ou universidade pública. Valeu, galerinha. Um forte abraço. Continue estudando e até a próxima. Falou!